Como o senhor conheceu Mário Covas? Eu conheci Mário Covas no processo eleitoral de 1982. Um pouco antes, o Mário tinha assumido a presidência do PMDB. Logo quando se constituíram os partidos, não mais MDB, mas PMDB, já com a nova sigla obrigatoriamente imposta pela ditadura, todos os partidos deveriam ter o P à frente, o Mário assumiu a presidência do partido. Foi aí que eu o conheci. Ele me convidou para fazer parte da direção partidária, mais diretamente da Fundação Pedro Oswaldo. E foi aí que eu passei a ter o contato mais direto com ele no processo depois eleitoral de 1982, que ele foi candidato a deputado federal. O senhor já era do MDB? Já era do MDB, mas não tinha nunca assumido nenhuma posição dentro dos órgãos do partido. Foi o Mário que me convidou a participar da direção do partido, mais diretamente da direção da Fundação Pedro Oswaldo. Eu vim a ser o vice-presidente da Fundação Pedro Oswaldo a convite dele. Depois tivemos uma convivência bastante intensa durante a campanha de 1982. Ele era o presidente do partido e eu era o advogado do partido durante o processo eleitoral, que foi a eleição de Franco Montoro para governador do estado. O Mário era candidato a deputado federal, foi o deputado mais votado, teve 300 mil votos naquela época, altamente significativo, em razão do que ele veio a ser prefeito de São Paulo, porque o Montoro estabeleceu que viria a ser prefeito de São Paulo, que era a determinação então constitucional, que o prefeito das capitais seria indicado pelo governador, submetido o nome à Assembleia Legislativa. E o Montoro estabeleceu como critério que o deputado federal mais votado seria o prefeito, que ele iria, o nome que ele indicaria para ser prefeito de São Paulo. E o Mário foi o candidato a deputado federal mais votado, teve 300 mil votos. Só uma coisinha, nessa convenção de 82, o senhor já participou quando teve aquela disputa interna se Mário Covas sairia candidato a vice de Montoro, no fim foi Orestes Quercia? Sim, eu participei muito ativamente disto na convenção. Na convenção isto foi muito sofrido, porque o Mário era o candidato a vice-governador, que era o candidato impector do Montoro e de todas as lideranças. Naquela oportunidade o Quercia se uniu à MR8, que levou seus tambores ao Inhambi, e fez uma jogada de se retirar da convenção, foi para o Hotel São Rafael e ficou lá num jogo de cena de expectativa de ser chamado para ser o candidato a vice-governador. Acho que ali, de certa forma, houve um certo vacilo por parte do partido, da direção partidária, para desgosto do Mário, de se concordar diante dos tambores do MR8, ceder às pressões do Orestes Quercia. Ele tinha tambores, não tinha votos. Infelizmente, o Mário não veio a ser o vice-governador. O Mário, logo em seguida, depois também, assumiu a Secretaria dos Transportes e me convidou para ser membro do Conselho de Administração da VASP, sendo que a VASP estava sendo presidida por um grande amigo dele, que depois foi seu secretário de governo, lá de confiança, Antônio Angarita. E eu tive então a oportunidade de ser membro do Conselho de Administração da VASP. Eu não tinha nenhum cargo no governo, até vir a ser secretário da Segurança Pública em setembro de 83. E aí o Mário já estava também na prefeitura de São Paulo.
Então eu tive sempre esse contato muito próximo com ele, contato esse que se estreitou nas campanhas eleitorais. Eu fui o advogado do partido na eleição de 1990, quando ele foi candidato ao governo do Estado, quando ele perde a eleição para o Fleury. Mas antes disso eu tinha tido uma participação muito próxima ao Mário, que é durante a Constituinte. Uhum. Eu era o assessor especial do presidente Luiz Guimarães e o Mário era o líder do partido na Constituinte. E, sem dúvida nenhuma, foi marcante a posição do Mário Covas como líder do partido na Constituinte. Ele, inclusive, foi um momento em que ele teve problema de doença, fez uma safena, uma operação grave, se afastou durante o tempo, mas foi marcante a posição dele. Primeiro porque havia uma reunião matinal, onde, na verdade, grande parte das questões eram decididas na reunião da manhã com as lideranças partidárias. E o Mário, como líder do partido majoritário, presidia a reunião. E eram escolhidos os temas mais difíceis, mais controvertidos, para haver já uma posição estabelecida, pré-estabelecida, antes da reunião plenária da tarde. E o Mário levava a lição de casa absolutamente completa. Ele vinha para a reunião com as anotações das emendas, um lápis mágico amarelo, tudo anotado. Ele tinha tudo na cabeça. O que mais me impressionava era a absoluta memória e o raciocínio lógico. Eu nunca vi alguém que juntasse, como bom jogador de xadrez que ele era, ele tinha uma extraordinária capacidade lógica, a qual lhe unia uma extrema capacidade emocional. Então, como orador, ele tinha uma lógica indestrutível. E quando ele iniciava um discurso, não se imaginava claramente no primeiro instante qual era o caminho. De repente, fechava-se um conjunto lógico que estava envolvido num grande processo emocional. Era isto que mais impressionava, discursos do Mário realizados na Assembleia Constituinte, que realmente impressionavam, pela firmeza dos raciocínios e pela emocionalidade. Como, por exemplo, o direito de greve. Recordo que ele falou pela maioria, e quem se contrapôs a ele no discurso foi o Jarbas Passarinho. Ele deu um baile fenomenal. Esse era um traço do Mário, que é uma união extremamente difícil de ocorrer, que é a capacidade lógica do engenheiro com a emocionalidade do bacharel em direito, que ele não era, mas ele tinha. Em relação a esses discursos, você lembra do discurso onde ele acabou levando a liderança do PMDB? Que a gente sabe é que o candidato do Dr. Luiz Guimarães seria o deputado Luiz Henrique. O Luiz Henrique que era o candidato, o Luiz Henrique era o candidato dele, o candidato do Ulisses à liderança do PMDB. E isto foi no Salão Nereu Ramos, eu acho, na Câmara, e foi realmente impressionante o discurso dele, que ele comove a plateia dos seus iguais, né? E acaba sendo reconhecido como líder. Além disto, ele teve posições extremamente próprias do seu caráter, de coerência, de fidelidade aos seus princípios, às vezes até exageradamente. Né? Eu vou lembrar aqui que o Mário, quanto à questão da decisão de 5 anos ou não, para o Sarney, ele fez uma consulta que não era objeto da convenção, houve uma convenção partidária, e ele fez uma consulta junto aos convencionais, que não era oficial, mas era uma urna na entrada do plenário, para saber se devia ser 4 ou 5 anos, e a maioria do partido votou 4 anos. Quando houve a proposta feita pelo Sarney, na noite anterior à votação dos
parlamentarismo e presidencialismo. E o Sarney, eu fui, de certa forma, uma espécie de interlocutor, que fui eu que estava nesse dia na casa de Renato Acha, quando houve o telefonema do Sarney. Me chamei o Dr. Ulisses, e o Dr. Ulisses me pediu que eu levasse essa proposta do Sarney ao Mário. O Sarney propunha parlamentarismo, 5 anos de parlamentarismo já, ou seja, finda a Constituição, se instauraria o parlamentarismo imediatamente e o mandato dele, do Sarney, seria de 5 anos. O Mário decidiu não apoiar. Eu fui eu que, junto com o Jobim, fomos levar essa proposta do Sarney ao Mário. E o Mário foi inflexível, dizer, se o partido decidiu que deviam ser 4 anos, eu não posso me contrapor a essa decisão partidária, que foi uma consulta informal, mas foi uma consulta, então eu não posso concordar com o parlamentarismo já em 5 anos, porque não posso aderir aos 5 anos. No que eu não concordo, nesse instante eu não concordei com o Mário, achava que valia a pena ter o parlamentarismo, mesmo que fosse 5 anos, porque o Sarney é muito mais um presidente parlamentarista do que o presidente presidencialista. A posição pessoal dele também seria essa, não seria? De parlamentarista. A dele seria essa. Sim, mas ele não adotou o parlamentarismo porque ele quis ser fiel à decisão dos 4 anos. Então, estou mostrando um traço de caráter dele que o fez tomar uma decisão que contrariava a sua opção substancial a favor do parlamentarismo, porque o partido havia decidido, uma consulta proposta por ele, que fosse 4 anos e não 5. E ele não concordou, portanto, com o parlamentarismo já e 5 anos. Em outras oportunidades, eu sempre vi o Mário muito firme nas suas convicções. Você era um homem firme nas suas convicções, que não tinha... não concedia nada que ferisse os seus princípios ou a sua palavra, era o Mário. Outro momento, quer dizer, teve vários momentos durante a Constituinte, de nossa convivência, nossa amizade, nosso relacionamento, foi também na CPI do PC Farias, e que foi por sugestão do Mário, do Fernando Henrique, que eu trabalhei mais diretamente ligado ao Mário, que eu fui convidado para prestar uma assessoria à CPI do PC Farias e inclusive fazer o relatório final da CPI. Foi aí que nós tivemos mais convivência ainda. Ele estava encarregado de elucidar e relatar a chamada Operação Uruguai, do Collor. E eu colaborei bastante em destrinchar a Operação Uruguai. E via a mais absoluta firmeza dele. A tal ponto que ele sabia quem era o Collor, o que era o Collor, que ele já tinha essa noção, tanto que quando anteriormente houve no segundo turno Lula-Collor, é o Mário que assume a posição mais enfática em favor do Lula, contra o Collor. Então, o Mário era um homem de posições e que assumia a responsabilidade das posições que assumia. E esse fato, esse apoio explícito que ele deu ao Lula, o senhor acha que teve um custo dentro do partido, um custo para a eleição seguinte? Não, eu acho que não. Não sei se teve um custo. Teve um custo, talvez tivesse tido um custo maior na eleição seguinte para o governador. Né? Em 90. Em 90, eu fui advogado do partido. Tá. Advogado, estava em contato direto com ele, porque eu que, em nome do partido, propunha todos os pedidos de resposta, de impugnação de publicidade, fui eu que acompanhei muito de perto esse processo em 90. Depois eu vim a ser da comissão que elaborava o plano de governo, apesar de que eu era o presidente, coordenador do programa de governo Fernando Henrique. Eu também dividi um pouco do tempo junto com a Garita ali na rua Curitiba, onde havia a reunião da comissão que preparava o programa de governo do Mário. Aí em 94? 94. Tá. Então aí, e logo em seguida, depois ele me convida para ser secretário de administração. Vi até no convite que ele fez para eu ser secretário de administração, uma homenagem a mim, porque não era o campo de minha atividade.
eu não tinha sido convidado pelo Fernando Henrique para participar do governo federal, apesar de todas as participações que eu tinha tido na campanha, né? Então ele resolveu me convidar, eu que errei de ter aceitado, porque não era bem o campo meu de atividade. Né? Mas assim mesmo deu para ter um trabalho inovador, né? No período que eu permaneci de sete meses como secretário de administração. Essa secretaria já tinha esse nome de administração, de modernização do serviço público? Já era isso? E aí eu fui secretário de administração e principalmente o que houve foi todo um processo primeiro, de democratização do processo de fixação de remuneração, de vencimentos do funcionalismo público, comissões de negociação foram estabelecidas, e um imenso trabalho de moralização da administração pública, porque um dos pontos chaves da Secretaria de Administração era a contratação das empresas de refeição, o ticket de refeição. E aí nós encontramos, realmente havia muitas irregularidades e se estabeleceu um regime muito rígido, muito correto do processo de contratação das empresas de fornecimento de ticket de refeição. Né? Além do processo de modernização, que foi objeto de início de trabalho, que teve continuidade com quem me sucedeu, que foi o Carmona, que era o meu secretário adjunto, e que era um especialista em matéria de administração pública. Então, tive essa convivência muito próxima a ele. Sempre me senti prestigiado pelo Mário, desde ser convidado a ser membro do partido, da direção partidária, ser convidado para ser do Conselho de Administração da VASP, até ser seu secretário de Estado. Um pouquinho antes lá, quando o Collor faz o convite para Fernando Henrique, Tasso Gereissati, fazendo parte da administração dele, o senhor participou dessa conversa dentro do partido? Mais com Fernando Henrique, né? Em que eu tive a oportunidade de conversar com o Fernando Henrique e dizer para ele da inconveniência desta união. Por quê? Porque eu não entrei diretamente, eu não sou dos fundadores do PSDB. Eu permaneci no PMDB porque eu era o assessor especial e amigo íntimo e próximo do Dr. Ulisses. Então, até disse aos meus amigos com que eu convivia mais dentro do partido, que eram Mário, Fernando, que eu permaneceria com o Dr. Ulisses e iria acompanhá-lo até terminar a sua saga, que seria a eleição presidencial. Né? E neste processo eleitoral, eu fiz um levantamento, até mandamos um advogado a Maceió, e fizemos um levantamento sobre a vida do Collor. E nós tínhamos dados extremamente graves relacionados com a gestão do Collor como prefeito de Maceió, depois como governador de Maceió, seja no seu comportamento político, seja no seu comportamento pessoal. E eu levei isso ao Dr. Ulisses, que infelizmente disse, não é do meu estilo usar, eu não quero, até porque envolvia vários parentes do Collor, ele disse, eu não quero me envolver, não quero esse tipo de ataque, não devo fazer nada disso, só que eu tinha esses elementos. Então eu levei ao conhecimento do Fernando Henrique quais eram os dados, que comprometiam a figura do Collor. Eu acho que isso contribuiu, de certa forma, à não aceitação. O Fernando Henrique mesmo me disse que já tinha tido a convicção de que se tratava de uma pessoa com algumas deturpações de comportamento. Que depois foi se ver que era mais que deturpação. E tem um dado curioso que, quando logo em seguida se inicia o processo do plebiscito para o parlamentarismo, né? E aí mantive mais contato. Aí eu já estava no PSDB, já estava no PSDB, porque logo depois que acabou a eleição, eu disse ao Dr. Ulisses que eu não permaneceria no PMDB, porque o PMDB seria um partido do Pércio.
disse, não, eu disse, doutor Ulisses, ele vai tomar o PMDB do senhor, não tenho a menor dúvida. O que aconteceu, ele virou presidente do partido. E aí eu já estava no PSDB, e isso foi já em janeiro de 90. Logo depois da eleição, porque eu acompanhei o doutor Ulisses até terminar a sua tarefa de candidato a presidente. Né? E poucos acompanharam o doutor Ulisses a ver a votação que ele teve. Bom, mas quando surge a campanha para parlamentarismo e presidencialismo, plebiscito, eu estava na direção da campanha parlamentarista, né, um dos coordenadores da campanha parlamentarista, e no dia, na quinta-feira antes da morte do Ulisses morre no dia 12, eu falei com ele no dia, que era uma quinta-feira. E o Ulisses me disse, Miguel, faça o seguinte, ele ia se dedicar integralmente, ele era o presidente da frente parlamentarista, que tinha tomado uma posição de um parlamentarismo mitigado durante a Constituinte, que aliás tinha sido uma sugestão minha de fazer um presidencialismo parlamentarizado. E ele adotou totalmente a posição do parlamentarismo. O Collor já estava destituído, já era o Itamar, o presidente da República, e ele me disse o seguinte, por favor, diga ao Fernando e ao Mário que eu estou saindo do PMDB. Isso é um fato que eu já contei algumas vezes, mas nunca foi mais divulgado. E ele me disse ao telefone nesta quinta-feira, isso, eu estou saindo do PMDB e quero formar junto com o Mário e o Fernando um grande partido parlamentarista. Não vão ser nem PMDB nem PSDB, vamos formar um partido parlamentarista. Quero que você já antecipe isso com eles, porque eu tenho que ir a Brasília segunda-feira de qualquer jeito para falar isso com o Itamar. Eu tenho uma reunião, obrigatoriamente uma reunião com o Itamar segunda-feira cedo. Ou na terça-feira, que o dia 12 era segunda, feriado de Nossa Senhora Aparecida e tal, era segunda-feira, 12 era segunda, eu falei com ele na quinta. Né? E eu tenho uma reunião marcada às 9 horas da manhã com o Itamar, para falar com ele exatamente sobre essa ideia de fazer um grande partido parlamentarista. Eu saio do PMDB e comigo sai muita gente. E o senhor chegou até essa conversa com Covas e chegou a contar isso? Ulisses morre dia 12. Ulisses morre segunda-feira. Né? Então teria sido uma grande reforma política, não é? E o parlamentarismo provavelmente teria ganhado uma figura. Aí sim, o Ulisses sempre foi aquele que mobilizou a população em torno de ideias, não em torno de seu nome. O Ulisses mobilizava, como mobilizou em torno das diretas, mobiliza em torno de um ideário, mas não mobiliza em torno da figura política do candidato. O Ulisses não era um bom candidato para cargos majoritários. Ele era um grande transmissor de ideias, catalisador de populações em torno de propostas, não em torno da sua projeção pessoal. E essa ideia, eu cheguei a contar isso para os dois, mas aí já, infelizmente, o Ulisses tinha morrido. O senhor citou a questão da anistia. O senhor lembra nessa época se teve algum envolvimento? Qual foi o envolvimento do Mário? Sim, porque o Mário foi um dos que liderou o processo de anistia, né? Porque eu, nessa oportunidade, eu estava representando a Ordem dos Advogados na comissão que acompanhava o projeto de anistia, oferecia emendas. E o Mário ainda não tinha nenhum cargo político, ele estava no MDB, acho que já estava no MDB, já tinha readquirido, em 1979. Ele perde umas... Estava em 79 que vencemos os 10 anos. Vencemos os 10 anos, ele estava começando a vida política, né? Então, eu me lembro de contatos com o então MDB, e com
lideranças políticas do MDB em torno do projeto de anistia. Especificamente dele, do Covas, alguma Dele, coisa sobre ele? não me recordo, me lembro que tive contato até por discussão de emendas, porque como eu representava a ordem na feitura das emendas para o projeto de anistia, eu acho que eu tive contato, não me recordo, mas mais ou menos lembro que tive contato com ele. Tá. E nas diretas? Bom, nas diretas sim, aí era diferente. Ele era, nas diretas ele era prefeito de São Paulo. Né? Aí o contato foi, eu era secretário de Segurança Pública, né? Então aí o contato foi bastante grande, né? Seja nas reuniões preparatórias, seja na reunião do dia 25 de janeiro na Praça da Sé. Uhum. Tem alguma coisa específica das diretas que o senhor lembra dele? Participação em comício? Não, sim, teve os dois comícios em São Paulo, né? E teve a reunião também, que foi a primeira reunião que foi um fracasso, que foi a reunião em outubro na Assembleia Legislativa, com vários próximos políticos, Tancredo, Pedro Simon, Severo, e foi um fracasso a reunião, mas o Ulisses saiu muito contente, disse, encontramos o filão, eu falei, tá louco. Mas foi um fracasso por quê? Porque foi pouca gente, foram 100 pessoas. Tá. Mas o Ulisses, não, encontramos o filão, tá bom. Mas como ele era um sonhador com os pés no chão, ele sabia o que estava dizendo. Nessa primeira reunião que foi o fracasso, o Mário Covas foi? Estava assim. Tá. Bom, de outro grande movimento assim, aí teve... O movimento não, outra atuação importante dele foi na Constituinte, o senhor já falou. Quando o senhor foi ministro do Fernando Henrique, ele estava como governador aqui, né? O senhor se lembra de alguma... Não estava, já tinha falecido. Ah, já tinha falecido? Em 2002, Ah, tá, já tinha falecido. Geraldo, então. que era. Tá. Bom, então quando o senhor saiu do governo... Era Geraldo era. Tá certo. E quando o senhor saiu da administração do Mário Covas, o senhor não teve mais nenhuma participação assim, contato direto no mais governo? Não direto tive. no governo. Não tive. Eu tinha contatos partidários, mas não tive nenhum contato de atividade administrativa. Tá. Então, fala um pouquinho sobre o Mário Covas como homem de partido. Bom, basta dizer, você o exemplo que eu dei do homem que foi fiel à decisão da convenção informal que ele promoveu, para mostrar como ele era uma pessoa que raciocinava em termos de ser fiel ao partido, né? E de construção do partido também, né? Tem que lembrar que ele foi o primeiro presidente do PMDB de São Paulo, né? E ele começa a fundar o PMDB e diretórios do PMDB no interior. Aí que começou a criar a rede, que depois foi continuada pelo Fernando Henrique, que o sucedeu na presidência do partido. O Fernando sucede o Mário na presidência do partido. Foi ele que começou, ele que deu a estrutura do partido, porque ele vem a ser presidente do partido logo no seu nascedor. Nascedor do PMDB, não é? Ele que começa a dar efetivamente estrutura ao partido dentro do Estado. E depois, como um dos presidentes, né, fundadores do PSDB. Na verdade, ele só sai do PSDB, ele só sai do PMDB e vem formar o PSDB pela impossibilidade de continuidade de um partido que tinha praticamente se transformado num saco de gatos durante a Constituinte, e com uma prevalência muito grande do Quércia no PSDB, no PMDB de São Paulo, e com capacidade de vir a ser eleito presidente do partido. Então ali havia uma incompatibilidade absoluta de comportamento, de gênero, né? Aí formam o PSDB. O PSDB é um partido constituído dentro da Constituinte, é um partido que nasce de cima para baixo, é um partido que nasce congressual, nasce formado por deputados e senadores, ele não nasce da base para cima, ele nasce de cima para baixo.
Bom, o senhor disse que quando teve o convite para o senhor ir para a secretaria, o senhor disse que foi um erro ter aceitado porque não era minha praia. Da sua praia. Tá. E aí quando o senhor sai, como é que foi a sua saída? Olha, o Mário ao contrário do que eu podia imaginar, compreendeu muito bem as minhas justificativas. Ele via que não era bem o meu terreno de atividade. Uhum. Né? E ele compreendeu muito bem minha angústia. Uhum. Tá. Bom, e aí, então já vamos... Que tipo de contato o senhor teve nesse período todo até ele falecer? Olha, eu tive alguns contatos com o Mário mesmo, no palácio, mesmo em cerimônias, não é? Eu fui... porque aí, ele assumindo o governo de São Paulo, eu vim assumir uma posição no governo federal, que eu levei ao conhecimento dele que estava sendo realizado, que eu fui presidente da Comissão dos Mortos Desaparecidos Políticos. Era a comissão que analisava a responsabilidade do Estado pelos assassinatos praticados nas delegacias, nos porões da ditadura e pelos desaparecimentos. E aí eu fui apenas levar ao conhecimento do meu governador essa tarefa que estava sendo feita. Muito mais uma prestação de contas que eu achei que deveria fazer o governador. Um assunto que o interessava e o comovia. Só uma coisinha mais ali do programa de governo, o senhor fez parte da equipe ali com o professor Angarita, né? Dessa época, desse trabalho no programa de governo, o senhor tem alguma coisa que o senhor lembra? Das discussões, das reuniões? Eu acho que um dos aspectos mais interessantes é uma proposta que, inclusive, acho que vinha do Belisário dos Santos Filho, que foi secretário de Justiça, que foi implementada e pela qual eu tive sempre muito interesse e depois, inclusive, no Ministério da Justiça eu propus que isso se difundisse, que eram os Centros Integrados de Cidadania, os SICs, e que depois teve durante o governo Mário Covas houve a instalação de 4 SICs ou 5 SICs. Depois não houve instalação de mais nenhum e hoje parece que não há continuidade maior desse trabalho, que eu acho absolutamente essencial. É revolucionário no campo da justiça. Centros Integrados de Cidadania, que foi uma ideia levada avante com todo o entusiasmo pelo Belisário. E também pelo Alfredo, que era um dos responsáveis da Secretaria de Justiça pela implementação do programa. E quero levar a centros da periferia juiz, promotor, delegado, primeiro emprego, defensor público, em juizados especiais cíveis, juizados de pequenas causas cíveis, levar a justiça ao povo, com efeitos extraordinários em termos de harmonia social, de composição. E depois, o senhor lembra qual foi o seu último contato com o Mário Covas? Eu me lembro, sim, foi o último contato que eu tive com ele, foi no Palácio. Ele já tinha sofrido vários problemas de ordem de saúde. Eu estive com ele numa oportunidade em que eu me lembro que nós estávamos andando juntos, saindo para ir numa cerimônia, eu não me lembro que cerimônia era, mas estava presente Fernando Henrique, era alguma coisa ligada à área de justiça, de segurança. Ele me disse que ele se lembrou que eu era um contador de piadas, porque uma vez ele fez uma reunião de todo o secretariado, numa cidade aqui perto de São Paulo. Quem fazia exposição era o Barelli. E depois teve um jantar. Tá? E aí começou uma convivência mais alegre e tal, com todos os secretários e tal. E eu contei várias piadas. E ele então disse, mas isso aqui é o meu contador de piadas, você precisa aparecer.
aqui para contar mais piada. Um dado curioso de personalidade dele, que evidentemente o Mário, ele se fazia mal-humorado. Né? E ele sabia, ele encarnava esse tipo. Né? Encarnava esse tipo. E, então, ele era só um mal-humorado, né, em grande parte como teatro. Personagem. Então eu me lembro que eu tinha audiência com ele às 8 horas da manhã, era uma audiência junto com outros secretários, eram reuniões setoriais. Então eu fui entrando na sala e ele me disse: então me diga que você tem notícia boa, você fique sossegado que só trago coisas ruins. As reuniões eram meio tensas, tinha muita cobrança? Tinha cobrança, sim, e tinha as reuniões de secretariado que eram uma chatice monstra. Quando o secretariado geral todo, aí eu algumas vezes fugia da reunião, saía, escapava da reunião, não aguentava aquela reunião. Era uma reunião com 30 e tantos secretários, cada um falando das suas coisas que às vezes você não tinha interesse nenhum. O Mário ficava louco da vida comigo, que eu escapulia da reunião, tomava janela. O senhor chegou a fazer alguma viagem com ele, como governador? Sim, fiz viagens com ele. Me lembro de uma viagem curiosa, em que nós saímos, ele não era ainda empossado, mas já governador eleito, nós saímos para ir numa cerimônia em Sorocaba, de helicóptero. E na volta, fecha o tempo inteiro. Não tinha forma de furar o bloqueio de nuvens negras que estava sobre São Paulo, não tinha como fazer. E ele, então, nós tivemos que descer, então, junto a um posto de polícia rodoviária, na Castelo Branco. E foi um Deus nos acuda quando os policiais rodoviários viram que quem estava descendo era o futuro governador e não tinha carro para nos trazer para São Paulo. Aí ele teve uma visão real do estado e evidentemente tive um desespero imenso. Eu era o secretário de administração que tinha que pagar o funcionalismo público, assumo a secretaria e a Fazenda do Estado tinha 32 milhões de reais em caixa, sendo que a folha de pagamentos nossa era de 740 milhões de reais. O Fleury deixou a casa absolutamente destroçada. Então a luta do Mário para recompor as finanças e isso, acabar com todos os investimentos, a economia, a recontratação, fazer novos contratos, economia de toda a espécie para adequar as finanças do Estado, que ele fez. Com a la Churchill, com sangue, suor e lágrimas. Né? E isso eu acompanhei muito de perto porque era a minha área. Né? Foi um desespero. E nessa viagem eu me lembro do policial absolutamente desesperado, vendo o governador chegar, e aí ele conseguiu um Opala velho para nos trazer, que vinha pipocando na estrada, de lá até aqui, vinha pipocando durante a estrada inteira, e eu disse: mas tá vendo que estado que você vai encontrar? Não tem nenhum automóvel para te trazer, governador do estado, que não venha por aí, pipocando e tendo que, em certo momento, parar no acostamento para esfriar o motor. Coisa horrorosa. Esses primeiros meses foram de estresse total, né? Meu Deus, foi uma coisa terrível. E negociação com o funcionalismo, porque você não tinha dinheiro para pagar. Então você teve que fazer o parcelamento do pagamento do funcionalismo público. E isso caiu no meu colo. Não tinha nada a ver com isso. Tá. Bom, então esse período da doença, só mais ou menos à distância, o senhor ia visitá-lo? Aí... Eu não tive maior contato. Tá. Bom, qual o legado que o senhor acha que o Mário Covas deixou aí? Eu acho que um legado que faz muita falta a nós, a dignidade no exercício do poder. Há homens que fazem muita falta no Brasil, e o Brasil os perdeu muito cedo. Né? Montoro, Ulisses, Mário Covas, é uma geração exemplar. Exemplar.